A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você, querido professor? Eu me chamo tia Raquel e estarei aqui ministrando a lição de número 8, que tem como título, deixa eu pegar aqui, Coragem para vencer gigantes. Isto mesmo. Nós iremos hoje passar algumas dicas, sugestões, para que você, querido professor, possa ministrar uma aula maravilhosa sobre a história de Davi e Golias. E onde se encontra essa história? Essa história se encontra na Palavra de Deus, na Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Isso mesmo. O objetivo dessa lição é que os alunos entendam que quando Deus está ao nosso lado, podemos vencer qualquer gigante. E o ponto central dela é que, com Deus, os fracos são fortalecidos e os pequenos podem realizar grandes coisas, isto mesmo. E aí, eu tenho uma sugestão como no Espaço do Louvor, para trabalhar no Espaço do Louvor, é de que você trabalhe aquele louvor que é muito bonito, da Rebeca Nemer, que fala o título é Davi e Golias. Um gigante filisteu, grandão assim. Aí você começa a cantar. Grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Aí você pede para que as crianças gesticulem, é como se elas fossem o próprio Davi. Ele era pequenino, pequenino assim. Aí você vai falando, pequenino assim, mas o quê? Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. E aí a sua aula já começa assim animada. E estou trazendo como dica, que é inclusive dica do autor da lição aqui, que você prepare um crachá para cada uma das suas crianças, cujo nome do personagem se chame Davi. E aí você vai colocar assim, eu sou o Davi. Esse materialzinho aqui eu estou enviando em PDF, é só você recortar. Se não tiver uma fita dessa aqui igual a minha, você pode pegar um pedaço de fita, alguma coisa que possa amarrar e entregar, ou até mesmo o durex aqui, coladinho aqui na camisa deles. E aí você vai fazer essa seguinte pergunta: quem é você? Aí todos estão com o mesmo nome, o nome de Davi. E aí você vai dizer assim, olha, eu preciso que você me diga quem é Davi, o que é que ele é, que você lembra a história dele na Bíblia. Ele representa o que para você? A maioria vai lembrar que Davi, ele era o quê? Um pastor de ovelhas. Então, talvez uma das crianças vai dizer assim, tia, eu sou pastor. E a outra vai dizer assim, tia, eu sou ruivo. Tia, eu fui rei. E nós vamos trabalhar a nossa palavra-chave da lição. Qual é a palavra-chave da lição, tia Raquel? É a palavra coragem. Esse material também estou disponibilizando em PDF, tá? A palavra-chave é coragem. E aí você pode fazer a seguinte pergunta para as suas crianças. Quem sabe aqui o que significa a palavra coragem? Algumas vão responder da forma que elas interpretam que seja, mas aí você pode passar o significado para elas. Bom, coragem significa que nós devemos agir apesar do medo. E o terceiro significado, bravura. Eu sou bravo, eu sou forte, eu tenho coragem. E o quarto e último, perseverança nos momentos difíceis. Mesmo que eu não consiga, não enxergue um resultado, algo que vai dar certo, mas eu vou continuar insistindo. E olha, crianças, aí você fala para elas, esses significados, eles revelaram muito o que o nosso personagem tinha em comum. Isso, ele era uma pessoa, olha, corajosa. Apesar de ser muito pequeno em estatura, mas ele foi muito corajoso. E aí nós vamos para a dinâmica da memorização, que é a memória em ação. O versículo da memória em ação encontra-se em Salmos 56, capítulo 3, que fala o seguinte: quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. E aí eu trouxe como opção de memorização o potinho da memorização. Olha só. E aqui tem algumas ações, aí você vai puxar. Isso aqui está disponível também, tá, gente? No material que
eu estou enviando em PDF. Aí você vai puxar essas ações. Vamos ver o que é que tem dentro aqui desse potinho. Elas são muito curiosas. Essa idade de primários é uma idade assim que as crianças são extremamente curiosas. Vamos descobrir o que tem aqui dentro desse potinho. E aí você começa a abrir a primeira ação. Bom, olha só o que tem no potinho. Fale o versículo marchando. E aí as crianças vão falar o versículo marchando. Vamos ver então o que é que tem no segundo. Vamos ver? Fale os versículos cantando. E aí elas vão lá, né, falar o versículo cantando. Vamos ver mais uma vez o que tem. Eu geralmente coloco 4 ações, que é o suficiente para que se possa trabalhar a memorização, tá bom? Através dessas repetições, elas acabam memorizando, principalmente por se tratar de um versículo pequeno. E então, fale o versículo batendo palmas. E aí elas vão bater palmas e aquela alegria dentro da sala. E por último, chame um amigo para falar o versículo. E aí, já imaginam como vai ser o momento lá da lição. Tudo isso aqui, a tia Raquel está disponibilizando em PDF, tudo explicadinho lá como é que vocês vão preparar, tá bom? Passando da parte da memorização, nós também temos a dinâmica do coração corajoso. Como nós estamos falando da palavra-chave coragem, então é necessário que as crianças possam compreender pela aplicação das suas vidas o que representa a palavra coragem. Aqui eu trouxe um coração de uma forma concreta, né? Uma figura de um desenho de um coração, mas nós podemos falar sobre os nossos sentimentos, aquilo que a gente sente dentro da gente. Então a dinâmica é a seguinte, a dinâmica do coração corajoso. Quando nós temos um coração corajoso, nós tomamos algumas atitudes de um coração corajoso, ou seja, a gente age corretamente. Mas também tio e tia, professor e professora, também as crianças, tão quanto nós, também tomamos atitudes de um coração que não é corajoso. Aqui, ó, temos atitudes de um coração que não é corajoso. Esse material também eu disponibilizo. E quais são essas atitudes, tia Raquel, de um coração corajoso? Aí eu tenho esse bonequinho aqui que foi uma amiga minha que criou para mim, que eu utilizo para várias coisas, inclusive quando se trata assim de oração, quando se trata de algo assim mais voltado realmente para a intimidade com Deus. Aí eu tirei daqui de dentro, vamos ver o que é que representa um coração que é corajoso. Um coração que é corajoso, ele não tem fé. Será que um coração que é corajoso, ele não tem fé? Esse coraçãozinho aqui está pequeno, mas vocês podem fazer um coração grande e escrever não tem fé. Eu também estou disponibilizando esse material. Um coração corajoso, ele é cheio de incertezas? Não, não, não. Ele tem muita certeza daquilo que ele faz. E aí você vai lançando lá na parte do coração que não é corajoso. E o coração que é corajoso, ele tem medo? De maneira alguma. Ele é bravo, ele tem medo, ele enfrenta o perigo, porque ele confia naquele que o escolheu, que é o amor que é o nosso Deus. O coração que é corajoso, ele duvida de tudo? Ele não duvida de tudo, porque ele confia no Deus, né, a qual ele ama. Mas me diga uma coisa, crianças. Um coração corajoso acredita em milagres? Acredita que Deus pode fazer coisas impossíveis? Aí elas vão responder, sim, tia! E aí você vai cola aqui essa qualidade de um coração corajoso. Um coração corajoso, ele sabe esperar. Sim, tia! Aí você vai cola no coração. Um coração corajoso, ele tem confiança, sim, e assim sucessivamente. Um coração corajoso tem fé, sim, e aí você inicia, né, a aula com essa dinâmica. Se quiser também, pode aplicar essa dinâmica no final da história bíblica, fazendo a aplicação para a vida da criança. E aí nós então começamos a nossa história. Você vai contar a história bíblica, né, sobre um soldado filisteu, um inimigo, que estava querendo matar o povo de Israel. E ficou ali por 40 anos afrontando, 40 dias afrontando aquelas pessoas,
amedrontando-as. Inclusive o rei Saul, que era o rei na época de Israel, ficou com muito medo. Mas surge um personagem. Aí vocês começam a falar de Davi, o pastor de ovelhas, que ia lá levar comida a mando do seu pai para os seus irmãos. E ele era pequeno em estatura. Aí vocês... O que é que eu fiz aqui com esses dois personagens? Eu também estou disponibilizando isso em PDF. Eu cortei, imprimi em formato grande, peguei uma garrafinha de suco da minha casa e colei. Então tá pronto aqui meu Golias. E o meu Davi, eu peguei uma caixinha de remédio, coloquei meu Davi aqui e os meus dois personagens estão prontos. Então você vai contando a história, mostrando os personagens. Certamente as crianças vão amar. E aí eu trouxe também algo que o meu filhinho de 6 anos preparou, que ele tá fazendo algumas coisas de origami, que é a armadura do Golias. Porque ele foi lá, né, todo cheio da armadura, todo preparado. E isso aqui, gente, é feito de papel. Só vocês procurarem alguns vídeos no YouTube. Eu não consegui trazer a espada, mas aqui ele pediu, mamãe, mostra. E aqui eu tô mostrando para vocês também a armadura do gigante Golias. Ao concluir, então, a história bíblica, que vocês vão falar, né, que Davi ele foi corajoso, ele matou o gigante, o povo se alegrou e depois de muito tempo ele se tornou rei. Aí vocês podem fazer algumas aplicações através de revisões. E as sugestões que eu dou é sobre a funda. Vocês podem fazer uma revisão. Eu tenho essa Bíblia aqui que ela abre, é uma caixa com o nome Bíblia. E aí vocês começam a contar, né? A história fala de um elemento que vai sempre lembrar essa história, é isso aqui. Pra gente, pelo menos aqui na nossa região, chama-se badoque, funda, né? Enfim. E aí vocês vão mostrar para as crianças e vão começar a contar a história, que tinha um personagem que era pastor de ovelhas. E ele utilizou, aí olha o que eu fiz, ó, papel, isso é papel, tá? Um pedaço de corda e as 5 pedrinhas. Aí você vai contando ali, explicando para as crianças e vai dizer no final que eu confio em Deus, porque Davi confiou em Deus e ele obteve vitória, ele foi vencedor. Então eu tenho uma figura de um menino e tenho uma figura de uma menina. E aí você vai falar, né, que se nós confiarmos em Deus, nós seremos vitoriosos, como Davi foi. Isso aqui é uma aplicação de revisão. A segunda aplicação de revisão é o jogo da pedra. Esse é muito legal. Esse aqui é o seguinte, também estou disponibilizando esse material. Você vai imprimir. Se você não tiver como imprimir, não tem problema. Você corta papel de várias cores, mas precisam ser nestas cores aqui, tá? Lilás, verde, laranja, amarelo, vermelho e azul. Cada uma dessas cores representa uma ação. E aí você vai espalhar na sala. Existe isso, até eu recriei, né, de um joguinho chamado A Lava. Aí você vai colocar assim disponibilizado no chão essas pedrinhas com esse símbolo, né, que é o símbolo da grande vitória de Davi, foi através desse mecanismo. E aí a criança vai começar nessa pedra e cada vez que você jogar um dadinho, que ela avançar uma casa ou 2 casas, aí ela vai cair na cor. Aí cada cor representa uma ação. Por exemplo, se ela cair nessa casa azul, pedra especial, escolha a cor que quiser. Se por acaso ela cair na pedrinha vermelha, pedra derretida, volte uma casa. Se ela cair na pedrinha amarela, pedra radical, dê um salto com uma pedra. A lilás, pedra compartilhada, chame um amiguinho para se juntar a você. E na medida que for acontecendo o jogo, você vai fazendo novamente a revisão da história bíblica. Será um momento de muita alegria, de muita ludicidade e de muita aprendizagem. E eu quero só agradecer a Deus, né, por esta oportunidade. Tem também, para finalizar, que eu trouxe outros recursos, que é uma funda maior, você constrói com cartolina. E aqui você vai perguntar a elas também, revisando a história. Davi, ele foi pastor? Sim, elas vão responder. Davi, ele era jovem? Sim. E aí você vai fazendo essas perguntas para elas. Ele era corajoso? Sim. Ele foi rei? Sim. E aí tem outras coisas aqui que você vai perguntando.
Ele tinha uma espada, ele utilizou uma espada para matar o gigante Golias? Não. Ele era pequeno? Sim. E aí, você vai fazendo essas perguntas. Davi, ele era grande? Não, ele era pequeno em estatura. Ele era um filisteu? Não, ele era um hebreu. E aí, existem essas opções que você pode estar trabalhando também, a revisão da sua história bíblica. Eu desejo que a sua aula seja uma bênção, que o Senhor possa continuar te capacitando. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e aproveite, né, todo esse conteúdo que vem do céu para abençoar a tua vida e a vida dos teus alunos. Um grande beijo, que Deus continue abençoando a tua vida e a tua aula. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.